Salve galera da Vila Belmiro, são todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do Praça Cientista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje vim aqui para falar um pouquinho sobre uma nova contratação do Santos. Essa é uma contratação um pouco mais complexa que eu estou trazendo para vocês. Vou falar um pouquinho sobre valores, mas quero deixar claro ainda que tem que ser apurado melhor, então acho que vai ter um vídeo à parte. Mas como está demorando muito para sair um número oficial, eu queria debater com o que a gente tem hoje, e aí eu vou fazer um vídeo só sobre valores desse cara, tá? E é claro que estamos falando de Tassiano, um jogador que chega ao Santos agora com certeza. Falta ainda assinatura de contrato, mas todos os jornalistas dizem que já está certo com o Santos. Não à toa já está no CT, já fez exames e já está treinando. Então se não vier é alguma coisa muito estranha, tá? Então vamos trazendo as notícias aqui. Meia tem acerto encaminhado com o Peixe, né? Já foi visto nos treinos do Santos. Um dos reforços para a temporada é o Tassiano, jogador que estava no Bahia, já se apresentou no clube para exames médicos. Deve ser anunciado nos próximos dias. O jogador será um meia mais avançado no esquema trabalhado pelo Caixinha. No entanto, o treinador não descarta utilizar o futuro reforço em outras posições como atacante ou falso 9. O Caixinha tem trabalhado no esquema de 4-3-3, na linha do meio de campo, comandante optado por atuar com um volante de marcação e dois meias com maior mobilidade. Dentro dessa proposta, um dos meias mais dinâmico que pode ser às vezes recuado para segundo volante, como também avançar para pisar na área e finalizar para o gol. Já o segundo meia é um atleta mais avançado. Atualmente, Caixinha trabalha com Schmidt, Rincon na primeira, Pituca e Patrick no segundo e o jovem Ian. E agora vai ter Tassiano. Tassiano tem que ocupar, né, a posição mais próxima do gol. Ele se destacou no Bahia pelos gols, foram 26 no total, garantindo uma posição no top 3 meio-campistas com mais gols pelo time no século XXI, números bem bons, tá? E aí o Caixinha fala já sobre o Tassiano, já e tudo mais. Mas bom, eu trago esse vídeo pra gente apresentar quem é Tassiano, né? Vai lembrar que Tassiano é um jogador que já passou pelo Santos, tá? Poucos podem lembrar, mas ele já passou pelo Santos, já foi aqui do Sub-23 do Santos. Mas vamos falar um pouquinho do Tassiano. O Tassiano é um jogador de 29 anos já, quase 30. Meio ofensivo, com 1,82, nem é tão alto, né? E ele tem valor de mercado hoje de apenas 2 milhões de euros. Meio ofensivo, segundo atacante e centroavante, são as principais posições dele. Ele já jogou de segundo volante, né? No Santos ele era muito mais volante. Tinha um contrato longo ainda com o Bahia. O Santos está trazendo, ele jogou no Porto de Pernambuco, Boa Esporte, veio pro Santos, onde jogou aqui no Santos B, né? Lá para 2017. Depois foi pro Boa, voltou pro Boa. O Grêmio encontrou ele como jogador de destaque do Boa, ele é artilheiro no Boa. Contrata, ele é vendido pra Turquia, depois volta pro Grêmio e aí aparece no Bahia. Então vamos falar um pouquinho do Tassiano. Vamos lá. Após ser rejeitado pelo Santos, Tassiano se isola na artilharia do Boa Esporte com 8 gols na Série B, né? Então o meio atacante da equipe de Varginha marcou 2 gols pelo empate com o América Mineiro no meio da semana. Então meia atacante Tassiano do Boa fez esse negócio heróico, devolvido pelo Santos no meio do ano após passagem por empréstimo. O jogador volta a se recuperar a clube que lhe deu visibilidade para o futebol. Após chamar a atenção pelo Boa na Série B de 15 e no Mineiro de 16, Tassiano foi emprestado ao Santos para compor o time B. O ex-técnico da equipe, Dorival, promoveu o jogador ao elenco principal do Santos no início desse ano, onde atuou apenas uma vez no amistoso contra o Quintira no Pacaembu. No final de junho ele foi devolvido, né? O Peixe não quis pagar R$1 milhão por ele. Então sim, se o Santos pudesse em 2016, quisesse, teria pagado R$1 milhão e não valores absurdos que vai ser pago agora. E ele tinha 22 anos na época, né? Foi revelado pelo Porto de Pernambuco. Tem 13 gols em 42 partidas pelo Varginha, pelo Boa, no clube de Varginha. O jogador fez na Série B em Mineiro de 16, deu os 13 gols marcados com a camisa do clube, 12 foram pela Série B, tá? E aí beleza, o Grêmio achou o jogador interessante e contratou no final de 17, né? Então o Grêmio fecha a contratação do artilheiro do Boa. Tassiano, de 22 anos, marcou 10 gols na competição nacional e tem passagens pelo Santos. Chega nessa sexta-feira para assinar um contrato de 2 anos, tá? Vai lembrar que foi contratado por um preço bem baixinho aqui. O modelo será um empréstimo de 2 anos com opção de compra e preço fixado. Tassiano anotou 10 gols em 27 jogos e foi artilheiro do Boa ao lado do Rodolfo. As conversas iniciaram há 15 dias, bibibopopó. Grêmio tem a política de limpar reforço em mercados mais baratos e tudo mais. E aí contratou o Tassiano. Você pergunta, o Tassiano foi bem no Grêmio? Até que foi. Em 23 ele já recebeu a oferta do Bahia, né? E o Renato Gaúcho vetou a saída do meia até o fim do Gauchão. O Grêmio recebeu a oferta do Bahia, o clube gaúcho garantiu a permanência dele até o final do Campeonato Gaúcho, mas não descartou a saída depois do estadual, que saiu mesmo. Ele também já foi emprestado, né, pro Altay lá da Turquia. O departamento de futebol do Grêmio garante que nesse momento não irá liberar o atleta, mesmo sendo reserva. Ele com 27 anos é considerado útil dentro do elenco do Renato Gaúcho e não deveria deixar Porto Alegre, então ele já era reserva.
Mas vai lembrar, em 23, nos 12 gols que atuou, ele atuou 2 como titular em 15 disputados pelo ano. Então, não é tão ruim, tá? E aí, beleza. Renato Gaúcho lamenta a saída do Tassiano. Perdemos um excelente jogador. Foi em 28 de maio de 23, né? O Grêmio vendeu pro Bahia por 1,5 milhões de reais. Meu Deus, cara. O meio tinha contrato com o Grêmio até o final do ano. Renato Gaúcho, o Tricolor, falou sobre a saída. Foi um prazer muito grande ter trabalhado contigo e tudo mais. Tassiano conquistou 3 campeonatos gaúchos e uma Recopa. O meio chegou a ser emprestado pro Bahia em 21, onde ele sempre ficava indo bem. E aí o Bahia oficializou a contratação dele em março de 23, né? Então ele já estava acertado verbalmente. O jogador de 27 anos e nasceu sua segunda passagem pelo esquadrão, tendo feito os 26 primeiros compromissos em 21, com 5 gols e 3 assistências. Então parece que ele foi cada vez melhorando, né, o Tassiano. Na época você vê que ele tinha um desempenho bom, mas nada demais. E aí quando a gente foi ver em 24, em agosto de 24, artilheiro do Bahia tá esse ano, faz valer lei do ex contra o Grêmio, mas não comemorou por respeito. Achei isso legal. No primeiro gol, o camisa 16 aproveitou um bom contra-ataque do Bahia, principalmente o Everaldo do lado direito para marcar de cabeça, já na reta final do primeiro tempo. Na saída do Tassiano ele explicou porque não comemorou, né, falou do respeito. E ele tem a artilharia do Bahia em 24, né? O camisa 16 fez nova função na temporada, tem sido premiado com muitos gols. Tassiano de atacante pela ponta esquerda, olha que bizarro, na posição do 4-4-2 pelo Rogério Ceni. Apesar de ser amador de fato, na fase defensiva, o camisa 16 é um homem de área. Nos momentos do ataque, chegou a 14 bolas nas redes, com 2 gols marcados em Caxias do Sul. Artilheiro isolado do Bahia em 24, Tassiano se igualou seu companheiro de ataque Everaldo, com 6 gols no Brasileiro. E Pedro do Flamengo lidera a artilharia isolada com 10 bolas nas redes. O bom desempenho desse ano foi elogiado pelo Ceni após a coletiva, né? E aí, cara, é muito interessante. Eu vou pegar uma entrevista depois do Ceni que ele fala do Tassiano, que é engraçada. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho do Tassiano em números, tá? Pode ver que eu não tô falando de valores ainda, tô falando só de desempenho, tá? Então vamos lá. Você vê que ele já aparece como jogador do Santos aqui, Tassiano, 29 anos. No Brasileirão 2024, o Tassiano tem alguns números bem interessantes. 35 jogos começou, 32 como titular, tá? Dos 35 que jogou. Meteu-lhe 7 gols, com 13% de conversão, tá? 1,5 chutes por gol, por jogo. 2 assistências. Desses aqui de cabeça foram 4, para na esquerda foram 1 e de direita foram 2. Então ganha principalmente jogadas de cabeça, né? Pode ver que a maioria dos gols dele são de dentro da área. Tem 2 assistências apenas, com 4 grandes chances criadas. Os números de passes dele são satisfatórios, mas não são nada também demais. Pode ver que não é um cara que toca muito na bola. Isso é até engraçado. Tassiano marcando também não mostra grande número não, desempenho bem baixo até. E driblando também não é nada demais. Mas em gols ele é muito interessante. É um jogador muito interessante, pode ver que atua mais pela esquerda mesmo. Em 23 a gente já vê que tem um outro desempenho, 35 como titular, novamente 6 gols, novamente com uma taxa de conversão até que alta, 9%. Novamente a maioria dos gols. Não, esse aqui foi com o pé na direita, né? E aqui ele deu mais assistência e mais bolas criadas no ano passado no Bahia. Então assim, um jogador que vem de 2 boas temporadas. E aí que tá, a gente pode fazer 2 comparações. Comparar ele com outros centroavantes, tipo o Wendel Silva em 24, que marcou 16 jogos, fez apenas 4 gols. Poucos de cabeça, a gente vê, ele tem uma taxa de conversão até que mais alta, 17%. Deu mais tanto assistências quanto o Tassiano, mas tem números de passes inferiores. Defensivamente é um pouquinho inferior também. Mas a gente vê que é um jogador que trabalhou até mais com o pé do que o Tassiano, de uma posição até mais recuada que o Tassiano. Isso é bem interessante, tá? Se a gente for pegar outro cara que é mais centroavantão, a gente poderia pegar um Pedro da vida, mas apenas 21 jogos, 19, 11 gols, meteu mais gol que o Tassiano, 5 assistências. Mas aí é claro que é meio covardia, né, a gente comparar com o Pedro. Então a gente vamos comparar com o Cano, por exemplo. O Cano, nesse ano, 24, fez 27, 20 como titular, meteu apenas 4 gols, menos que o Tassiano. Tem uma taxa de conversão de 10, o Tassiano tá com mais de 13, né, até maior do que do Cano. 2 gols de cabeça apenas, um com a perna direita, um com a esquerda, e não deu assistência. Então a gente vê que o Tassiano, como centroavante, tem tido um destaque interessante. Eu acho que como centroavante não, mas como atacante mesmo, como cara que chega na área, ele tem funcionado. Eu acho que talvez ele até funcione melhor como atacante do que como meia criador, tá? Não que ele tenha números horríveis de meia criador, mas parece que os números dele como atacante são melhores que como meia. Mas eu acho que ele, por exemplo, como segundo atacante, falso 9, faz mais sentido. Quer uma comparação boa? O Veiga. O Veiga é meia clássico, né? Onde que tem mais gols no campeonato, tem 34, 30 jogos, tem muito mais gol que o Tassiano, é claro. Uma taxa de conversão menor, então veja que ele dentro da área é até menos decisivo que o Tassiano, vejam só. Em todos os gols são com o pé, 11 gols, a maioria inclusive são de dentro da área, apenas 3 de fora, mas a gente vê que são o número mais alto que o do Tassiano. Deu muito mais assistência e chances criadas, números de passes até mais interessantes que o do Tassiano. Então assim, cara, acaba sendo um jogador que a gente vê que
pra ser meia, talvez não seja a melhor ideia. Eu não vejo o Tassiano como um armador, como um camisa 10 que o Santos contratou. Agora, se a gente estiver falando do Tassiano pra ser um atacante, segundo atacante e tal, cara, pode ser que seja uma boa ideia, sabe? O Tassiano tem características pra explicar e mostrar isso. Eu acho que o Tassiano, ele tem sido um jogador que tem mostrado um grande desempenho, principalmente ali no Bahia. E o problema, vamos ser sinceros, que gera revolta e tudo, foi a fala do Rogério Ceni, né? Foi a fala, perdão, é que eu tô procurando isso, e aí eu acabei me confundindo. Foram os valores. Os valores é o que mais gerou revolta na torcida, né? Porque basicamente são valores muito elevados, né? Aí você pergunta, pô, qual é a entrevista engraçada que você falou do Ceni? Vou pegar ela agora pra vocês, ó. E essa seguinte entrevista aqui, deixa eu colocar até pra eu poder ouvir junto. Não é o cara que diga. Não é o que mais salta cabeceia. Não o melhor de construção. Mas tem tudo. Tem um pouquinho de tudo. É o jogador pato. 7 em tudo. Não é o Everaldo, não é o Biel. Não tem a qualidade do Cauli. Mas faz tudo. Faz um pouquinho de tudo. Ataca espaço bem. Joga de segundo 9 bem. Faz tripézinho. Precisa dele aberto? Faz o aberto. São úteis. E aí, cara, eu vou te falar, vou fazer uma comparação esdrúxula agora. Eu espero que Tassiano, ninguém fique bolado. Marcos Guilherme. Quem fazia isso era o Marcos Guilherme. Sabe o Marcos Guilherme de segundo volante? O Marcos Guilherme era atacante, era ponta, era. Era bom que fazendo tudo isso? Não, eu acho que o Tassiano é o Marcos Guilherme melhor. Tipo, melhor meia, melhor armador, cabeceia melhor, tem mais gols, acerta mais passes. O Marcos Guilherme é melhor. Vai servir em tudo. Vai ser bom pra tudo? Não. Mas vai servir de forma significativa pra tudo. É uma boa contratação? Na minha visão, dependendo dos valores. Se for aquele valor inicialmente divulgado altíssimo, me preocupa. Se for mais baixo, acho que é uma contratação que faz sentido. No final, jogador útil, eu acho que vai ser útil. Não deveria ser o camisa 10 do Santos, espero que não seja. Mas, pra composição de elenco, é útil. Qual o único ponto, Tassiano? O que eu falei que a gente vai ver quando for mais divulgado que são os valores, tá bom? É isso, meus queridos. Queria pedir seu like, sua curtida, seu comentário, sua inscrição. Quem gosta do Tassiano, manda aí. Quem não gosta, manda aí também. Muito obrigado. E agora eu